Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao TN1. A polícia prendeu o suspeito de atear fogo em um ônibus na rodovia Serafim Derens, em Vitória. O incêndio foi um dos ataques promovidos por criminosos após confrontos com militares no Morro do Macaco. O suspeito já tem passagem pela polícia e não apresentou resistência na hora da prisão. É suspeito de ter colocado fogo no ônibus da aviação Tabuazeiro na manhã desta sexta-feira. O coletivo foi abordado quando passava pela rodovia Serafim Derens, em Vitória. O jovem já tinha passagens pela polícia e foi encontrado em uma casa no morro. Ele é um indivíduo que tem passagens pelo sistema prisional, tem antecedentes criminais. Ele foi preso numa ação integrada da Polícia Civil e da inteligência da Polícia Militar. As informações que nos chegaram pela inteligência é que ele participou do incêndio ao ônibus, teria ateado fogo ao ônibus. A prisão dele foi exatamente aqui nesse Morro do Macaco, numa residência, e foi conduzido à delegacia, está sendo ouvido lá pela autoridade de polícia judiciária, o delegado, que está fazendo lá as investigações. Não houve resistência, houve a prisão, porque o cerco foi bastante eficiente, né? E ele se encontra agora no DPJ. A polícia ainda não sabe se ele também tem participação no incêndio a 2 veículos no próprio Morro do Macaco. Um caminhão de laticínios e um carro de passeio ficaram destruídos. O fogo começou ainda na madrugada de sexta-feira. Criminosos chegaram a queimar pneus para tentar impedir a subida da polícia. A operação desta sexta-feira começou logo após o incêndio aos veículos. Neste momento, os policiais acabaram de subir a escadaria que dá acesso à parte superior do Morro do Macaco. De acordo com o comandante da Polícia Militar, a força-tarefa continua nos próximos dias e não tem data para acabar. O conflito na região se intensificou após Carlos Antônio Miosi ser morto em confronto com a PM na noite da última quarta-feira. Na quinta, o bairro amanheceu sob toque de recolher determinado por criminosos. Por causa dessa onda de insegurança, a polícia segue fazendo a saturação e buscando pelos outros suspeitos na região. A Companhia de Missões Especiais fez uma operação aqui na quarta-feira, Operação Saturação, na busca de indivíduos com mandado de prisão, traficantes, homicidas. E durante esse patrulhamento, 7 indivíduos enfrentaram a Polícia Militar. Houve intensa troca de tiros e um deles veio a óbito. Posteriormente, houve por parte desses indivíduos, né, que controlam o tráfico aqui no Morro do Macaco, uma determinação de toque de recolher aqui no entorno do bairro e não tem data para terminar. A Polícia Militar continuará fazendo as operações, independente de toque de recolher, independente de queima de ônibus, nada disso vai mudar o planejamento da Polícia Militar. Pois é, vamos então ao vivo para o bairro Tabuazeiro, onde está a repórter Suzy Faria. Ela acompanhou desde cedo a rotina dos moradores hoje. Boa tarde, Suzy. Como é que está o clima aí na região? Isabela, o clima aqui é de tranquilidade. Os moradores finalmente conseguiram ter uma noite de paz. Eles conversaram com a gente de modo assim informal, ninguém quer gravar entrevista. E disseram que nessa noite não ouviram os tiros nem fogos de artifício. Quando nós estivemos aqui por volta de 8h30 da manhã, nós chegamos a ouvir alguns fogos, mas não naquela intensidade dos últimos dias, nem da sexta-feira, que nós mostramos aqui a polícia subindo o morro e tudo mais. Os olheiros continuam lá em cima no morro e a polícia continua no bairro, tanto com viaturas no morro, como com viaturas que estão fazendo aqui o patrulhamento. Olha, aquela, por exemplo, acabou de chegar aqui, eles estão rodando, voltam, estacionam, enfim. O Yuri acabou de falar na matéria dele agora que uma pessoa tinha sido presa ontem aqui para averiguação. Pois bem, a Polícia Civil acabou de encaminhar uma nota dizendo que essa pessoa de 22 anos de idade foi ouvido e como não tinha indícios fortes da participação dele no incêndio ao ônibus lá da Serafim Derens, ele foi liberado. Assinou um termo circunstanciado se comprometendo a comparecer ao juízo quando for convocado e foi liberado. Mas as investigações ainda continuam. E como eu estou aqui desde cedo, preparei uma reportagem para vocês verem como que está o bairro Tabuazeiro depois desses 2 dias aí de intensa confusão aqui. Vamos acompanhar a reportagem. O comércio no bairro voltou ao normal. Os serviços essenciais que são autorizados abriram as portas nesse sábado. O supermercado, a padaria, tudo dando a sensação de que a vida no bairro Tabuazeiro voltava à normalidade. Viaturas da Polícia Militar ficaram de plantão no bairro.
Segundo os moradores, essa noite não teve fogos nem rajadas e eles puderam finalmente dormir em paz. No período em que estávamos no bairro, vimos foi poucos ônibus passando. Um dos motivos para essa aparente tranquilidade pode ter sido a prisão de um dos suspeitos de ter participado do incêndio em um coletivo que aconteceu ontem na rodovia Serafim Derenze. Ele foi preso durante uma operação dentro de casa no Morro do Macaco. Segundo o secretário de Segurança, Coronel Ramalho, a queima foi uma tentativa de desviar a atenção da polícia do Morro do Macaco. Sempre que ocorrem essas operações, quando tem uma apreensão importante, quando nós vamos vasculhar algum local que pode ser um local de esconderijo de arma, de droga, essas ações são perpetradas para poder retirar os nossos policiais do circuito. O objetivo da polícia agora é prender também Luan Gomes Faria, de 28 anos de idade, que seria o cabeça da gangue no morro. A polícia investiga se os dois têm participação na queima dos veículos ontem de madrugada no ponto final do bairro. Lembrando que o clima tenso e tabuazeiro começou na quarta-feira passada, de madrugada, com a morte de Carlos Antônio Mioses, em um suposto confronto com a polícia militar. Às 8h30 da manhã de hoje, os fogos no Morro do Macaco recomeçaram. Do alto, os olheiros permaneciam no mesmo local de ontem. Com visão privilegiada, observavam tudo o que acontecia na parte baixa do bairro. Pois é, Isabela, e como eu tinha falado para você antes, aqui a vida aparentemente está voltando ao normal. Olha só, o supermercado está aberto e como você vê aqui, as pessoas estão passando para tudo quanto é canto, está tudo tranquilo. Nós temos aqui a mercearia aberta, a padaria também está aberta aqui no local. Enfim, por enquanto, tudo parece tranquilo. Nós mostramos as viaturas que estão passando por aqui e como disse o comandante, isso está se confirmando, as viaturas continuam aqui no morro. O que a gente não viu passar muito por aqui foram os ônibus, mas já informaram que durante o final de semana o ônibus aqui é reduzido e o espaçamento aí dos ônibus passarem está de quase 1 hora, viu? É isso, volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Suzy, pelas informações, por ter retornado ao bairro. Olha, agora a gente vai para Jardim Tropical, na Serra, que um homem promoveu uma noite de terror. Ele colocou fogo em uma botija de gás, incendiou um apartamento com pessoas dentro e ainda tentou impedir que elas saíssem de lá. Depois ele se jogou de uma altura de 10 metros. A kitnet ficou destruída. O fogo queimou tudo. O chão do que seria a sala ficou cheio de entulho. A parte onde ficava a cozinha ficou bastante danificada e o quarto também. Uma madrugada de terror para os moradores desse prédio em Jardim Tropical, na Serra. O Rafael, vizinho do homem que incendiou o apartamento, contou como tudo aconteceu. Ele arrombou meu grade aqui, abriu o cadeado, tirou minha botija, botou fogo e jogou dentro da casa da vizinha. Aí depois ele pegou meu fogão, jogou lá para baixo. Aí nós tentamos impedir ele que ele entrasse dentro da casa da vizinha para nós tirar ela de lá, né, com as crianças. A vizinha estava com 2 crianças lá dentro. Na casa da vizinha, além dela, 2 crianças que conseguiram ser resgatadas e desceram pelas escadas. Já no 3º andar, a filha da dona do imóvel e as 2 netas tiveram que subir essa escada de alumínio e sair pelo terraço, indo para a casa do vizinho. A nossa preocupação foi só lá em cima, com as 2 crianças, um rapaz, uma menina e o outro inquilino que mora da casa do lado. Aí os vizinhos do lado conseguiram tirar esse pelo outro lado, graças a Deus, e o cara ficou lá. Quem ateou fogo em tudo foi o ex-marido da dona Creuza, que, segundo ela, é usuário de drogas e bebida alcoólica. Um homem que tem surtos constantes e que já agrediu diversas vezes. Sempre assim, sempre ele surta e droga e cachaça direto. Quando ele colocou fogo, ele começou a chamar o nome delas e falou assim, vai morrer tudo torrado. E vigiava eles para não passar pro lado de lá que tem a varanda. A filha da doméstica, que mora no 3º andar, está grávida. Ela saiu pelo terraço junto com as 2 netas da dona Creuza e foram hospitalizadas. Eles colocaram pano molhado na escada que é de alumínio para subir lá pro telhado lá. E ela não sabia, não entende nada, nem pegou e pegou onde estava quente. Queimou assim, ó. Ela tá embaixada assim, nos 2 braços. E minha filha parece que queimou na perna e
em outros lugares, e fora a fumaça que realizou, né? Pois é, gente, depois de toda essa situação, depois de todo esse desespero, de ter posto fogo dentro do apartamento, com faca na mão, assustando todo mundo, esse homem, né, que incendiou o apartamento, ele subiu, foi lá para o terraço e ainda conseguiu pular de uma altura de mais de 10 metros e caiu aqui embaixo. Nesse vídeo é possível ver Deronildo Lucas dos Reis, de 51 anos, no terraço. Nessa outra parte, ele já está caído no chão. A Defesa Civil esteve no prédio e interditou totalmente a edificação. Agora a dona Creuza espera que o homem não apareça mais por ali. Eu espero que ele morreu, né? Que se ele vier também, eu tenho certeza que aqui no bairro ele não entra, né? Enquanto isso, o Rafael, o inquilino que ajudou as vizinhas, só se lembra do desespero das crianças. As crianças não apavoradas. A criança só falava, mãe, deixa eu pegar fogo. Mas graças a Deus nós tá vivos. Foi da hora que veio minha lágrima mesmo, a criança falando. Isso é uma coisa muito triste mesmo. Que confusão, né? Olha, o suspeito está internado sob escolta. E a Polícia Civil descobriu um laboratório de refinamento, preparo e distribuição de drogas em Vila Velha. Foi coisa grande, viu? Foram apreendidos 200 quilos de maconha, 5,5 quilos de cocaína, além de balanças de precisão, luneta, munição de diversos calibres, carregadores de pistola, camisas da Polícia Civil, coletes balísticos e material para mistura e embalo da droga. Tudo foi encontrado em uma casa que havia sido alugada há 7 meses e preparada para funcionar como laboratório. A casa fica no bairro Praia dos Recifes, em Vila Velha. Durante a ação policial, houve resistência por parte dos criminosos, que efetuaram vários disparos contra os policiais e conseguiram fugir. Segundo a polícia, toda a droga preparada neste laboratório seria para o abastecimento do tráfico em Flechal 1 e 2, em Cariacica. Os criminosos já foram identificados. E mais uma baixa no tráfico de Cariacica. 3 homens foram presos com 3 quilos de cocaína, além de maconha. Tudo indica que a droga seria preparada para a venda. 3 quilos de cocaína avaliados em mais de R$30 mil, meio quilo de maconha em tablete e mais 420 buchas já embaladas para comercialização, além de uma pistola, celulares, balança de precisão e material para embalo. Tudo isso foi encontrado pela polícia com 3 suspeitos no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. No momento da prisão, os militares faziam um patrulhamento de rotina no bairro, quando viram os 3 suspeitos saindo de uma casa. Eles estavam carregando todo o material apreendido e ainda tentaram fugir dos policiais. Eles estavam saindo de uma residência, na verdade, né? Aí a gente não sabe para onde eles estavam indo. Provavelmente estavam indo para alguma localidade fazer o embalo do entorpecente para então realizar o tráfico ali. Uma apreensão muito grande, né? É importante para a Polícia Militar esse tipo de trabalho. E a gente vai ver as consequências ainda do que vai acontecer. A prisão aconteceu por volta de 8h30 da noite desta sexta-feira. De acordo com a polícia, 2 dos suspeitos já eram conhecidos dos militares. Eles teriam envolvimento com a chefia do tráfico de drogas na região. Todos 3 têm ligação com a liderança, né? São participantes ativos, tanto que ficam com arma de fogo, então estavam com uma grande quantidade de material. Conhecidos já da guarnição, a gente já sabia quem era, tem passagem já, entendeu? E são indivíduos perigosos, tanto é que ficam com arma de fogo em punho, então isso é para garantir a segurança deles, né? Eles eventualmente utilizam aquilo ali para até atentar contra as guarnições de serviço. Olha, os 3 conduzidos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e já foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. No próximo bloco, gente, o assunto é coronavírus. Foi atualizado o mapa de risco, os detalhes já já. Estamos de volta agora com as informações sobre a pandemia aqui no Espírito Santo. A gente já tem os dados atualizados do painel Covid, atualizado todo o dia às 5 horas da tarde. Chegamos a 1.267 óbitos, gente. Em 24 horas, 44 pessoas perderam a vida. O número de casos confirmados, nós já ultrapassamos os 33.200 casos. E o número de curados, mais de 19 mil pessoas conseguiram se curar deste coronavírus. O nosso repórter, o Vitor Zucolotti, hoje está aqui comigo no estúdio. Boa tarde, Vitor. Ele acompanhou hoje uma coletiva da CESA e o governo também atualizou o mapa de risco, não é isso? O que a gente tem de novidade? É isso mesmo, Isabela. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Então, gente, a situação é o seguinte: Guaracruz, Guaçuí, Rio Novo do Sul,
São Gabriel da Palha e Vila Valério agora tem um risco alto. Uma situação bem complicada, risco alto aí nesses municípios, ou seja, 5 municípios. E também agora Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte e Ibitirama, que estavam em risco alto, agora passam para o risco moderado, ou seja, está em amarelo no mapa. Lembrando, gente, que nos municípios em vermelho o comércio abre então em dias alternados, né, como acontece na Grande Vitória. Então, os municípios que agora são de risco alto vão abrir de forma alternada o comércio. Na semana passada, a gente tinha 36 cidades em risco alto. Agora, esse número já aumentou, passou para 38, ou seja, 2 a mais. Né? Lembrando que sempre acontece de um município que era moderado passar para risco alto ou vice-versa. Isabela, sempre tem essa alternância, mas a gente tem 2 cidades a mais com risco alto. Ou seja, o número de casos vem aumentando, está se expandindo, como a gente vem mostrando aqui, né, para o interior também, né? E hoje o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, fez uma coletiva, né, Vitor? O que ele trouxe de novidade? Então, o Nésio, ele falou sobre a questão da cloroquina, o uso do medicamento. Tem muita gente aí, né, pode ou não pode usar o medicamento? A orientação do Estado, o protocolo, é que não utilize o medicamento aqui no Espírito Santo em pacientes graves, pacientes leves com a Covid-19. Só que quem quiser, o município que quiser adotar a cloroquina, pode sim utilizar o medicamento, inclusive o governo do Estado, ele pode até mesmo enviar esse medicamento para a cidade que optar por esse protocolo de tratamento. Quem quiser então, a cidade que quiser, o município que quiser usar a cloroquina, pode sim, mas a recomendação do Estado é não utilizar, nem em casos leves, nem em casos graves, Isabela. É sempre uma polêmica nessa questão dos medicamentos. A gente tem aqui também no painel coronavírus a quantidade de leitos, né? Vamos mostrar para o pessoal como é que está em casa. Lembrando, gente, que tem que fazer o isolamento social. A gente ainda não está numa fase boa da doença. Coloca aqui para mim, por favor, na tela. Olha só, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 84%, a de enfermaria em 67%. Então, o total no Espírito Santo da taxa de ocupação de todos os leitos é de 75,98%, ou seja, 76%, né? A gente vem mostrando ao longo da semana, né, Vitor, que a quantidade de leitos está aumentando, mas cada um tem que fazer a sua parte. Hoje, por exemplo, você fez essa matéria na Serra, caminhou pelas ruas aí, né? Teve que ir lá e voltar. O que você viu aí nas ruas? Tinha muita gente de máscara, o pessoal está respeitando o isolamento? O pessoal não está respeitando. Algumas pessoas, muita gente saindo na realidade, primeiro, né? Bem diferente do início da pandemia. E tem muita gente que parece que esqueceu a máscara. A gente está aqui sem máscara para poder falar direitinho, você aí de casa entender a gente. Mas daqui a pouco a gente sai daqui e já bota a máscara na cara, que ela é muito importante, mas tem gente que parece que esqueceu. Nem tá como se o mundo estivesse tranquilo, se não houvesse pandemia, Isabela. Complicada a situação. Tem que lembrar, né, gente? A máscara, bota, eu já estou até acostumado. É tão simples, ele até achou estranho, né, quando ele entrou aqui no estúdio. Nossa, eu estou sem a máscara, porque a gente acostuma realmente, O pessoal né? não vê meu rosto há tempo já, né, sem a máscara. Mas é muito importante, gente. A máscara é simples, bota ela, sempre tendo cuidado também de lavar, mas muita gente esquecendo de usar a máscara e aglomeração também, tá, Isabela? Complicado. Pois é, a gente está vendo aí no fim de semana que tem sol, né? A gente esperava até que viesse um período de chuva maior, uma frente fria, mas tem muita gente, infelizmente, na rua. Então, a gente reforça aí para vocês, deixa essa mensagem agora no final do TN1. Se você puder, fique em casa, saia quando precisar. Tanto é que o comércio fica fechado no fim de semana justamente para evitar aglomeração, para evitar que as pessoas saiam nas ruas sem necessidade. Então, tenta aí se programar. Tem que ir no supermercado, vai uma vez por semana, uma pessoa da família, tem que trabalhar, vai com cuidado, né? Para que a gente consiga evitar e não pegar, se possível, né? Esse vírus, né? Exatamente, até porque, gente, a praia tá lá. Se você pegar o coronavírus e depois não puder ir na praia, e aí, como é que fica? A praia tá ali, tá lá te esperando, espera, fica tranquilo. E aproveita porque o inverno tá chegando, né, Isabela? É isso aí. Gente, então tá bom. Olha, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um excelente final de semana para vocês. Na segunda-feira a gente está de volta aí levando mais informação, né, Vitor? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.